Olá a todos vocês, Shalom Lekulam, paz do Eterno. A proposta do vídeo de hoje é, de uma vez por todas, trazer versículos da palavra que comprovam que o Pai é o único Deus e que Yeshua é o seu Filho e que a Trindade não passa de um dogma. Um dogma que surge no 3º século, no Concílio de Nicéia. Eu só vou trazer versículos e explicar o que está nas Escrituras, de uma forma bem clara, didática, nesse PDF que eu vou mostrar para vocês, com versículos. Um versículo só bastaria para poder refutar a doutrina da Trindade, tá? Poderia ser 1 Coríntios 8:6, mas eu peguei versículos e mais versículos, trazendo a comprovação que a Trindade é um dogma católico, apostólico romano e nada tem a ver com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina dos Netzarim, discípulos de Yeshua. Nós, judeus, crentes em Yeshua, cremos em um único Deus. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Akol Israel, Curios Hoteosemo, Curios eis estim. Ouça Israel, Yahweh é o nosso poderosíssimo e Yahweh é um. Vamos começar com Apocalipse 3, verso 12. Farei ao vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Na Bíblia em português está meu Deus. De onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o meu Elohim. Aí a pergunta é, Yeshua está falando do Deus dele, tá? Primeiro que ele chama de meu Deus, meu Elohim. E o nome da cidade do meu Elohim. Veja que eu coloquei em vermelho. Coloquei em vermelho. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Yeshua diz que terá um novo nome e ele fala do nome do Deus dele. Quem é o Deus de Yeshua? Tá? Então, só por esse versículo, a Trindade deixa de existir. Porque se um Deus adora o outro, não é uma Trindade. Então, a primeira coisa que a gente precisa é analisar. Você entende o que significa a doutrina da Trindade? Você faz ideia o que isso significa? Porque se você analisar a Bíblia, estou dando Bíblia, e Yeshua diz, meu Deus, então Yeshua tem um Deus. E Yeshua disse que o Deus dele tem um nome, o nome do meu Deus. E ele vai ter um novo nome, tá? Então vamos continuar. Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele, do Messias, e o nome de seu pai. Então, Deus, Yeshua, é o pai dele. Então, quem é esse Deus? Tá? Tem dois nomes. Tem o nome dele, tem o nome do pai dele. O texto de Apocalipse 3 diz que ele terá um novo nome, mas ele colocará o nome do pai dele nas pessoas. Então, Deus Yeshua é o pai dele. Apocalipse 3, verso 2. Se alerta e fortalece o que ainda resta. Estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Então a gente observa aqui que Yeshua diz que tem um Deus, tá? Novamente, então o pai dele é o Deus dele. Êxodo 3,14. Vayomer Elohim el Moshe. Vayomer Elohim el Moshe. Yerie asher yerie vayomer ko tomar levinei Israel. Yerie shelah hani Alechem. Então a gente observa aqui o Êxodo 3,14. E falou o Elohim a Moisés:
serei o que serei, tá? O nome que o Eterno fala com Moisés não é eu sou o que sou, tá, gente? Tá? O nome que Deus fala para Moisés aqui, ó. Yireh, Axé, Yireh, tá? Aqui Moshe é o nome do Moisés em hebraico, tá? Que na verdade é Moshe, não é Moisés. Moisés é por causa das traduções. Então a gente observa o nome de Deus vem de Yireh, Axé e Yireh, ok? Então afirmou Elohim a Moisés, serei o que serei. Então serei por quê? Verbo ser, rei, vav, rei, tá? Esse Yod aqui quer dizer eu serei. Então verbo ser, tá? Serei. Então o nome do Eterno significa serei. A pronúncia, eu já expliquei que Yod, Re é Yah, o Vav vira um som do U, Yahu, outro Re, A, Yahuá. Ou simplesmente significa uma abreviação esse último Re. Tá? Então o nome do Eterno pode ser Yahu ou Yahuá. Bíblia de Jerusalém coloca a pronúncia do nome de Deus como Yavé. Os judeus falam Yehová, tá? De Yehová surge a transliteração Jeová, que está errado, tá? Então, nós aqui da Teshuvá Koshua falamos Yahu ou Yahu, tá? Esse é o nome que vai estar escrito, tá? Aqui, o nome do meu Elohim, conforme o texto coloca. Então, é esse nome que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o nome do Eterno, tá? Significa serei, se pronuncia Yahu ou Yahu, tá bom? Êxodo 3,15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahuá, o Deus de vossos antepassados, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós. É o meu nome eternamente. Observe que é esse nome que Yeshua vai colocar nos salmos, tá bom? E como que se escreve meu Deus em hebraico? Elohai, ok? Aqui. Elohai quer dizer meu Deus. Então Yeshua adora o Deus de Israel, o mesmo Deus dos apóstolos. João 20, verso 17. Disse-lhe Yeshua, deixa de me tocar porque ainda não subi ao meu Pai. Veja que eu coloquei em vermelho para vocês observarem. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para... Olha que está aqui, ó. Meu Pai, o Pai de vocês. Então, o Deus de Yeshua é o mesmo Deus de Israel. Meu Elohim e vosso Elohim. Então, o mesmo Deus de Yeshua é o Deus dos apóstolos. O mesmo Deus de Yeshua é o meu Deus. O Pai de Yeshua é o nosso Pai. Na oração, Yeshua ensina assim, Avinu Sheba Shammai, Pai nosso dos céus. Então, fica muito claro que Yeshua tem um Deus e esse Deus de Yeshua é o mesmo Deus dos apóstolos. Isso é irrefutável, tá? Quem continuar defendendo a Trindade depois do PDF desse é porque despreza a palavra. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus, quando eu coloco Elohim, que Deus é grego, vem do grego. Deus, Zeus, tá? Deus é a terceira declinação de Zeus, tá? Então, fica muito claro que é Elohim, tá? Elohim quer dizer poderosíssimo, não é nome, é um título, tá? Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, bendito seja o Deus e Pai, conforme diz aqui João 20, verso 17. Então, Yeshua tem um Deus que é o Pai dele, que é o nosso Pai também, tá? Então fica muito claro que o Deus de Yeshua é o nosso Pai. Aí eu te pergunto, como que pode Yeshua ter um Deus e ao mesmo tempo ele ser um Deus? Ele tem um Deus que é o mesmo Deus dos apóstolos, ele tem um Deus que é o mesmo Deus dos discípulos, e o Deus dele é o meu Deus, né? E como que pode ele mesmo ser Deus se ele tem um Pai que é Deus dele, que é Deus dos apóstolos? Então veja que a doutrina da Trindade não faz sentido nenhum, né? Yeshua adora o Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, tá? Então, bendito seja o Elohim e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos, tá?
1 Coríntios 8,6. Para nós, contudo, há um único Elohim. E Paulo vai dizer, o Pai, está com artigo, tá? Para nós, contudo, há um único Elohim, o Pai. Quem está falando é Paulo. E de quem tudo procede e para quem vivemos. E um só Adão, que a palavra Senhor em hebraico aqui, a Yeshua, é Adão, que quer dizer chefe, tá? Yeshua HaMashiach, por intermédio de quem tudo o que há veio existir. Então, Deus criou tudo através de Yeshua. É o que está escrito aqui, tá? Efésios 4,6. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai. Não existe dois deuses, tá? Deus e Pai. O Criador, ele é Pai e ele é Deus. E só há um Deus e Pai. Não há dois deuses. Tá? Se você acredita na Trindade, você está acreditando num politeísmo, porque o próprio Deus é o Pai de Yeshua. Tá ok? Aí quando fala em Filipenses 2,6, que Yeshua existindo em forma, quer dizer dos atributos, ele veio com a autoridade de Deus. Aí como que eu explico isso? Mesma forma que está aqui em Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto como Deus. O fato dele ser como não quer dizer que ele é. Yeshua vindo na aparência de Deus não significa que ele é no sentido literal. O problema das pessoas é não usar a Bíblia para ela mesma se explicar. Como Deus. Então Moisés era uma divindade? Evidentemente que não, ele estava com a autoridade de Deus. Yeshua recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ok? Marcos 8, 27. Saiu Yeshua com seus discípulos para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo, quem diz o povo que eu sou? Perguntou, o que eu sou para as pessoas? Respondeu eles, uns dizem que é João o Batista, outros Elias e outros ainda algum dos profetas. Então lhes perguntou Yeshua, mas vós, que dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo, quer dizer o quê? Ungido, tá? Aquele que Deus prometeu vir na terra. Então, observa, para os discípulos, Yeshua é o Cristo, tá ok? Para os católicos, Yeshua é Deus, tá ok? É muito simples, né? A Bíblia te ensina que Yeshua é o Cristo. João 14, verso 28. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí observa. João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único. Eu vou mostrar o que é único no texto grego. O único Elohim, verdadeiro, e Yeshua HaMashiach que tu enviaste. Para ser salvo tem que conhecer o Criador como único. O que é único? Único monos. Sozinho. Então, ele não tem sem companhia, tá aqui, ó. Sem a companhia. Ele não tem ajuda de ninguém, ele é o único Deus. Sem ajuda de ninguém. Tá? Isso está no texto grego de João 17, verso 3. Se você não acredita na Bíblia, não faz sentido nenhum acreditar em Deus, né? Usando ela. Porque é ela que diz que Yeshua falou que a salvação é você acreditar que o Pai é o único Deus, sozinho, sem ajuda de ninguém. Aí daí veio o Shema Israel, Deuteronômio 6,4, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Está aqui o nome do Eterno, tá? Tetagrama, Yod Rei Vav Rei. Ouça Israel, Yahweh nosso Elohim, Yahweh é um. Eu coloquei aqui o strong de Elohim para vocês verem que Elohim se aplica a juízes, governantes, seres divinos. Então o fato de Yeshua ser chamado de Elohim significa que ele tem autoridade de governante ou de juiz, ou que ele é um ser celeste, mas não o próprio Criador. A diferença é essa. Porque aqui, Gênesis 6,2 fala dos filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui são os anjos. Entende? Deus tem filhos, tá? Filhos de Deus. João 1,6, Gênesis 6,2. Yeshua é chamado de filho de Deus também. Vinei ha-Elohim, que é os filhos de Deus. Então, quando Yeshua é chamado de filho de Deus, ele é celestial, mas ele não é o próprio Criador. É evidente isso. E quando o texto, as pessoas querem usar eu sou, Yeshua disse, João 8,58, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Eles querem comparar esse eu sou com Êxodo 3,15, só que aqui, ó, eu botei grego e hebraico, ego emi, eu sou. E rie não é eu sou, é serei. Então, uma diferença muito grande. Olha como que está. Yeshua disse eu sou? Ele disse isso? Não.
Vayomer Elohim Yeshua, amém. Amém. Em verdade, vos digo, Ani Omer, Lahem Beteren, Reiot, Avraham, Ani, Haiti. O que Yeshua quer dizer? Antes de Abraão existir, eu era. Quer dizer que eu já existia. É isso que Yeshua quer dizer. Yeshua não disse o tetragrama não, tá? Então, quem quer usar esses textos que Yeshua fala, eu sou, ele não está falando eu sou o tetragrama. Haiti é eu era, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. Tanto é que eu botei aqui, ó, Haiti, Provérbios 4:3, a tradução é o quê? Quando eu era. Então, observou? Quando eu era. É aqui, ó. Ki ven Haiti le avi. Ó, le avi. Quando eu era filho do meu pai. Sabe? Então, fica muito claro que Yeshua não disse eu sou do tetragrama. Tá ok? Atos 7,56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão não viu deuses, Estevão viu o único Deus que é o Criador. E Estevão está vendo o que está escrito em Salmo 110, verso 1. Salmo de Davi, assim declarou o Senhor, meu Senhor. Observou que o Senhor aqui está com letra maiúscula. Por quê? Porque é para diferenciar esse Senhor aqui, tá? Desse Senhor aqui. Então, com maiúsculo é o tetragrama aqui, ó. Ok? Minúsculo aqui, ó. Adoni. Adoni é um título, tá? E o tetragrama é o nome do Criador. Então, aqui poderia ser traduzido: assim declarou Yahweh ao meu chefe, tá? Então, veja que Estevão está vendo Yahweh e está vendo Yeshua, tá? É um salmo de Davi. Veja o Yahweh, declarou Yahweh a meu chefe. É uma profecia. Eu coloquei a história de Estevão antes para você ver. Yeshua está do lado de quem? De Yahweh. Quem é Yahweh? É o Criador. Amém? Não existe dois criadores. Existe um Criador só, que é o Pai, e ele é o Deus de Yeshua. Mateus 12:32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas alguém que falar contra Ruach HaKodesh não será perdoado nem neste mundo, nem no Olam Rabá, no mundo vindouro. João 4:24. Pois Elohim é Rua, Espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem Espírito e verdade. Imergido que foi Yeshua, saído logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu a Rua de Elohim, Espírito de Deus, descendo na forma de pomba, e repousou sobre ele. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, observemos que o Criador é Espírito, e o Espírito está dentro de Yeshua. São várias ações da Rua. Espírito de Yahweh, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Mateus 12:28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então o reino de Deus é chegado a vós. Isaías 61:1. E eis que o Espírito de Yahweh, o soberano, está sobre mim, porque Yahweh me ungiu para anunciar boas obras. Então Yeshua tem o quê? Tem as 7 ações do Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? É o próprio Deus. Por isso que não existe terceira pessoa da Trindade, porque Rua Adonai Yahweh é o próprio Criador em Espírito. Tá bom? Ele é Espírito. 1 Coríntios 15:24. A seguir haverá o fim, quando ele, Yeshua, entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. 25. Pois é preciso que ele reine, Yeshua, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. Pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Deus colocou toda a criação debaixo do pé de Yeshua. Mas quando disser tudo está submetido, evidentemente exclui-se aquele que tudo submeteu. O Eterno não se submete a ninguém. É o que está escrito em 1 Coríntios 15:28, que as pessoas falaram lá no vídeo que eu era um herege. Eu estou lendo 1 Coríntios 15:28. Quem disse isso foi Paulo, não foi eu não, tá?
E quando todas as coisas tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Então, as pessoas aí na internet me chamam de herege, mas eles mesmos nem sabem o que eles estão falando, porque eu estou citando 1 Coríntios 15, tá? 27, aqui ó, desde o 24, 25, 26 e 27. Atos 2, 22. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré é um homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou. Quem realizou? Deus realizou através de Yeshua, porque Deus estava onde? Está dentro de Yeshua. Atos 3,13. O Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, o Elohim dos nossos pais, glorificou a seu servo Yeshua, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, quando ele havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que vos desse um homicida. O Elohim ressuscitou a seu servo. Quem ressuscitou? O Criador ressuscitou Yeshua, que é o servo dele. Ok? Atos 17:30. Mas Elohim fez passar os tempos de ignorância, e no seu tempo manda que todos os homens em todo lugar façam techuvá, porquanto determinou um dia em que há de julgar com justiça o mundo por meio de um homem. Quem é esse homem? Yeshua. Yeshua é o homem que Deus vai usar, e o Eterno está dentro de Yeshua. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Elohim, um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach Anthropos, em grego, Adão, homem. Então só há um Elohim, um mediador. O mediador não pode ser o próprio Deus. Se ele está mediando, ele não é o próprio Criador. Apocalipse 1:1. A revelação de Yeshua HaMashiach que Elohim lhe deu. Yeshua recebeu a revelação do futuro. Por quê? Mateus 24:36. Naquele dia e hora ninguém sabe, senão nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai conhece o futuro. 2 versículos que eu estou dando. Então ele disse: o meu cálice certamente é a vez de beber, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Tá? Exclusividade. Vemos que Deus, o Pai, ele decide as coisas. Tá? O Filho se submete à autoridade do Pai. Então não pode haver trindade. Atos 1:7 respondeu: a vós não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai o reservou, tá? Na sua própria autoridade. Tá ok? Mateus 26:42. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça a sua vontade. A vontade do Pai é uma e a vontade do Filho é outra. São duas pessoas, um que tem mais autoridade que o outro, um que é Deus e o outro que adora esse Deus. A trindade desapareceu, ok? Felipe Cunha, a serviço da verdade. Todos esses versículos que estão aqui, você precisa analisá-los, tá? Eu não estou querendo te convencer, estou te mostrando os versículos. Yeshua, ele tem um Deus, Yeshua adora esse Deus, Yeshua obedece esse Deus, esse Deus é o único que conhece o futuro, e esse Deus tem autoridade sobre o Filho, e esse Deus não se submete ao Filho, então o Pai não se submete ao Filho. Vemos claramente que Yeshua terá um novo nome, que Yeshua ele está submisso a esse Deus. Não há trindade, porque a Bíblia não nos ensina a trindade. A Bíblia nos ensina que serei Yahu, ele é o único Elohim. Então, Yeshua tem um Deus que é o Pai dele e que é o Pai dos apóstolos. João 20:17. Esse PDF vai ficar lá no grupo do Telegram, que só tem versículos bíblicos sendo explicado aqui, muito fácil, refutando a maioria das teses sobre a trindade, mostrando que o único Deus monos, sozinho, é o Criador. Aqui está o tetragrama, para vocês observarem quem é o Criador dos céus e da terra, quem é o Deus de Yeshua, é Adonai. Tá? Yeshua está cheio do Criador, porque ele tem a plenitude do Espírito. Elohim é um título, não significa Criador. Yeshua pode ser chamado de Elohim, mas quando se trata de dizer Yeshua tem um Deus
Yeshua se submete a essa autoridade. Então, se vocês querem acreditar numa trindade que vem com Tertuliano, que vem com os bispos, é direito de vocês. Mas aqui está a verdade. A verdade é que Yahweh é o pai de Yeshua, é o meu pai, é o pai de todos nós. A oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso. Trindade é doutrina do terceiro século. Não é doutrina apostólica, não é ensino de Yeshua, porque Yeshua ensinou o Shema em Israel. Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal. Na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, mais informações, também estamos no Telegram, no Instagram. O Eterno os abençoe.